estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre poliacordes, uma matéria tão pedida, tão solicitada pelos nossos internautas. O que seria um poliacorde no teclado, basicamente falando? Poliacorde é uma junção ou sobreposição de dois ou mais acordes, um em continuação ao outro. Por exemplo, se eu estou na tonalidade de Sol, uma das possibilidades de poliacorde é o famoso Dó com baixo em Ré. Isso significa que eu vou tocar o acorde de Ré e estendê-lo com o Dó. Seria basicamente isso. Acorde de Ré na mão esquerda e acorde de Dó na mão direita. Na verdade, esse acorde seria um acorde de Ré com sétima, nona e quarta, se fosse contar em relação ao Ré. Mas na verdade a gente entende ele como Dó com baixo em Ré, fica muito mais fácil e rápido do que escrever com todas as extensões de Ré. Para que servem os poliacordes? Essa música que eu estava tocando aqui foi uma clara demonstração do uso de poliacordes e como os poliacordes podem mudar a música, podem fazer a música soar muito mais complexa, muito mais sentimental. Então eu queria que você tocasse qualquer poliacorde que você conheça. Você pode tocar o acorde de Dó com sétima maior sobre Ré. Perceba e escute o som desse acorde, é um som único, um som rico, complexo, que pode dar um efeito emocional interessante na música. Se o músico sabe usar esse conceito de poliacordes com destreza, ele vai ter inúmeras possibilidades de arranjo, de troca de acordes, de atalhos para tocar belamente, construir belos arranjos. Então nessa música eu estava exemplificando, eu coloquei um CD aqui e fui tocar junto com o tecladista e dá para perceber que ele usa diversos acordes. Então a música ela é bem simples, mas com essa inserção de poliacordes ela fica muito mais bonita, muito mais complexa. E nós vamos entender mais um pouquinho sobre o que são esses poliacordes e como exemplificar isso, como encontrar eles no campo harmônico e como usar eles. E antes de nós seguir adiante para a parte prática do DVD, nós vamos falar sobre algo chamado em inglês Upper Structure Triads, que quer dizer o mesmo conceito de poliacordes, porém ele se refere a tríades. Quer dizer que o acorde base sempre será uma tríade simples e as extensões estarão no topo do acorde como uma tríade, como uma extensão do acorde mais uma outra tríade. Por exemplo, se eu estou no Dó e eu tenho aqui uma outra tríade, Sol, então isso aqui é mais relacionado ao conceito de Upper Structure Triads, E, por exemplo, estou no Dó, posso fazer um Ré, você pode ver que isso é um acorde já baseado em tríades. Eu uso pouco esse conceito, eu uso mais os poliacordes. Na mão esquerda eu costumo trabalhar com duas notas, porque na minha opinião soa melhor, e deixar as extensões, a extensão do acorde para a mão direita. Então nós vamos ver no campo harmônico de Sol, nós vamos aprender a trocar alguns acordes, nós vamos ver alguns exemplos de poliacordes que você pode estar inserindo na sua música, e vai ser interessante que você não só insira, aprenda a formação, mas que você treine e ensine algumas das músicas que você conhece, e também que você mude de tom, mude de tonalidade, os acordes toquem todos os 12 tons possíveis. Antes de nós seguir adiante, nós vamos falar sobre o campo harmônico de Sol, que em todos os vídeos nós temos falado. Basicamente, o campo harmônico de Sol é esse que está aí na tela. Primeiro grau, Sol com sétima maior. Segundo grau, Lá menor com sétima. Terceiro grau, Si menor com sétima. Quarto grau, Dó com sétima maior. Quinto grau, Ré maior com sete da dominante. Sexto grau, Mi menor. Sétimo grau seria o acorde meio dominante,
que é o Fá sustenido meio dominante, e o oitavo grau, Sol de novo. O que nós vamos fazer dentro desse campo harmônico é substituir alguns acordes desses que estão ali escritos, nós vamos substituir por alguns poliacordes, algumas das possibilidades mais usadas na música, as possibilidades mais usadas pelos músicos, você vai poder testar na sua música baseado no campo harmônico de Sol, que é esse que você acabou de ver. Então nós vamos agora estudar algumas coisas na prática. Então nós vamos começar pelo primeiro acorde, que é o acorde de sétima maior, o Sol com sétima maior. E muitos músicos perguntam quais são as possibilidades que eu tenho de tocar em poliacordes o primeiro acorde do campo harmônico. O primeiro que eu já gosto de usar e já vou deixar bem já explicado seria o Ré com baixo em Sol, que seria esse acorde aqui nas diversas extensões possíveis. Então, se você olhar, ele tem um som bem cheio, bem bonito, bem complexo, e na verdade aqui ele está formando o acorde de Sol com nona e sétima maior, mas fica mais fácil entender ele como Ré com baixo em Sol. Então, na música que eu estava tocando ali, eu usei muitas vezes esse acorde. Eu vou dar um exemplo de uso dele aqui. Olha que som bonito que ele tem. Que eu tenho para esse primeiro acorde é o acorde de Sol com a 11ª aumentada e com a 13ª. Então seria nona, 11ª aumentada e 13ª. Isso me dá um acorde de Lá com baixo em Sol. Ele é um acorde mais complexo, mas que também pode ser usado para dar um efeito bem interessante na música. Você está tocando uma música, deixa eu fazer um exemplo aqui, vou colocar um piano. Que eu estou usando a escala lead de Sol. Então às vezes você pode estar tocando uma música em Sol. Bem complexo, mas que pode dar um efeito, principalmente nos finais de música. Você pode terminar uma música assim. Um outro acorde que você pode estar usando, e eu costumo usar muito esse acorde, essa substituição, é o acorde de Mi menor com Sol, né? Que seria esse acorde que está aqui. Ele é um acorde de Sol, mas com o Mi menor na mão direita. Então na verdade ele está sendo um Sol com 13ª, com 6º grau acrescentado. Eu costumo fazer uma variação desse acorde com o Ré com Sol. Então eu vou tocar um exemplo aqui. Todos os exemplos eu vou tentar colocar numa música para você ouvir a sonoridade.
um ótimo acorde para você usar nas músicas. Então nós vamos para o segundo acorde, que é o acorde de Lá menor. E há algumas possibilidades interessantes para esse acorde. Ao invés de você tocar esse acorde como ele está aqui, acorde raiz, sem nenhuma extensão, você pode usar como troca, como um atalho, o acorde, o poliacorde Sol com baixo em Lá. Um acorde bem usado. Na verdade ele está dando aí a sétima, a nona e a quarta, 11ª para nós. Então fica um acorde bem interessante para ser usado sobre o Lá menor, como um atalho. Então você pode bater o Sol. E na verdade naquela música que eu toquei no início eu estava usando bastante desse acorde Sol com baixo em Lá. Um outro acorde que eu gosto muito de usar sobre o Lá menor é o Dó com nona sobre o Lá. Ele dá esse efeito meio suspensivo. Dó com nona sobre Lá. Eu gosto muito de usar esse acorde porque a nona de Dó, na verdade, é a quarta de Lá, ou a 11ª. E isso dá um efeito bem interessante no acorde. Por exemplo, só estou tocando Sol e Lá menor. Você pode tocar esse acorde invertido também, da forma como você quer. Sendo Dó com nona aqui, você está tocando ele correto. Um outro acorde bem interessante é o acorde de Dó com sétima maior sobre o Lá. Lembrando que nós estamos apenas no Lá menor, no segundo acorde. Perceba como fica bonito. Por que isso? Por que ele fica tão complexo? Porque aqui eu estou usando a sétima e a nona. O meu Dó com sétima maior está me dando a sétima e a nona do acorde de Lá. Então até um acorde bem usado, bem conhecido pelos tecladistas, eu posso inverter isso, formar um cluster aqui. Agora eu vou dar um exemplo em alguma música. Esse foi o meu segundo acorde. Então vamos agora para o terceiro acorde. Nosso terceiro acorde é Si menor. Tem também alguns poliacordes interessantes para ele. E o primeiro que eu mais uso é o Ré com nona com baixo em Si. Eu construo aqui o meu Ré, uma tríade de Ré, acrescento a nona. Só que ao invés de eu usar o baixo em Ré, eu vou começar no Si menor, ou primeiro, quinta, oitava, ou primeira, quinta, sétima, também dá. De qualquer forma ele vai dar um acorde bem suspensivo também. Se você quiser, você pode dedilhar usando essas notas aqui, ó.
usado também, esse arranjo é um clichê, mas quase todo mundo usa e é muito, muito bonito. Um som muito bonito no terceiro grau. Segundo acorde, terceiro acorde, Lá menor, Si menor, Lá menor, Si menor, Lá menor, Si menor. Perceba como o som fica bonito. Vamos para mais um exemplo em Si menor. Nós podemos usar também o Sol com nona, com baixo em Si. Você pode terminar na nona de Sol. Esse é o Sol com nona e aqui é o Sol com Si. Aqui é o Si, baixo em Si. É um acorde bem usado, bem conhecido das pessoas. Inclusive no refrão da música que eu toquei no início, esse acorde é usado dessa forma. Ele dá um efeito bem interessante, que é... Nós temos aqui uma terceira opção no Si, que seria Sol com nona com a quinta bemol. Seria na verdade a transformação do acorde num acorde alterado. Vamos pegar esse quinto aqui, vamos passar para cá, ficaria assim. Normalmente esse acorde aqui ele prepara para cair no Mi menor. Ó. Seria Sol com nona, não precisa usar todo o acorde, usa só a primeira nona e a quinta diminuta, reduzida meio tom, com baixo em Si, ou na nona também, na sétima de Si. Então aí você tem um belo acorde. Vamos então para o nosso quarto acorde. O nosso quarto acorde é o acorde de Dó. E nós temos como opção o acorde de Sol com baixo em Dó. Essa é uma das possibilidades de poliacordes mais usadas. Então nós temos aqui o acorde de Dó, de Sol com baixo em Dó. Perceba que sonoridade, que acorde bonito. Na verdade ele está formando o acorde de sétima maior com nona, por isso ele está dando esse efeito. Então, toda vez que você bater Dó, tente colocar Sol com Dó e veja se combina com a harmonia que você está tocando. Sol com baixo em Dó. Então o próximo acorde que nós temos aí, próximo exemplo, é o nosso Mi menor com 7 com baixo em Dó.
Então é um acorde bem usado também. Você não precisa usar todas as notas na mão esquerda, apenas o primeiro, quinto grau, quando der, o primeiro, quinto e oitava. Mas o Mi menor com sétima sobre o Dó, ele vai me dar, como extensão do Dó, ele vai me dar um acorde de sétima com nona, com a décima, com a décima segunda. Então ele dá esse som, essa sonoridade um pouco mais complexa do que o meu Dó natural. Então é um acorde até bem usado, bem conhecido. Outro acorde que nós podemos ter para usar sobre esse nosso quarto acorde, que é o Dó, é o Ré com nona com baixo em Dó. É o famoso acorde onde se usa a escala lídia com certa... É comum nós usar a escala lídia, a escala com quarto grau, com uma certa frequência. Então é o acorde que continua nas suas extensões até encontrar o acorde, a tríade de Ré. Na verdade a gente usa dessa forma, um acorde com um efeito bem interessante também. Às vezes você está tocando uma música, somente Sol e Dó, aí começa a ficar meio comum, meio repetitivo o que você está fazendo. Você pode usar esse acorde de Ré com nona com Dó, mudar a harmonia da música. Vamos então para o nosso quinto acorde do campo harmônico de Sol, que é o nosso Ré dominante, Ré com sétima. Esse é um dos acordes aí que tem talvez o maior número de possibilidades, ou que o pessoal mais gosta de usar, os músicos mais utilizam com maior frequência. Então esse Ré aí, eu gostaria de começar com o Dó com baixo em Ré, esse uso tão comum, esse acorde poliacorde tão usado, tão comumente usado. Tudo que é variação de Dó praticamente você pode usar sobre Ré. Então você pode ver que nessa música Quero Tocar-te, que eu toquei no início, eu usei muito acorde Dó com Ré, muitos acordes com essa formação aqui, ou com essa formação, porque é um acorde muito usado. Sempre que você está em Sol e você vir um Ré, tente bater Dó com Ré antes, o Dó e depois o Ré. Ó. Na mesma linha você pode acrescentar a sétima maior em cima do acorde, e assim você vai ter esse tipo de acorde aqui. Tirando aqui a terça, que é recomendado se tirar ela, nós vamos ter esse acorde que é muito bonito o som dele.